Marcos 13, e eu vou ler aqui o verso 21 a 23. Estamos quase terminando o sermão profético de Jesus Cristo. Estamos chegando aos finalmente, graças a Deus, e temos aprendido muito, e hoje nós vamos aprender acerca dos falsos cristos e dos falsos profetas. Marcos 13, 21 a 23. A palavra do Senhor diz assim: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra santa, inspirada, inerrante. Palavra, ó Deus, que é luz e direção para as nossas vidas. Palavra que é mais cortante do que a espada de dois gumes. Que nessa noite, pela ação iluminadora do Teu Espírito, nós possamos não somente aprender a Tua palavra, mas segundo a aplicação do Teu Espírito, sermos transformados nos nossos corações, para que sirvamos a Cristo em novidade de vida, e ó Deus, confiemos no Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único mestre, o nosso único pastor, aquele que deu a sua vida por nós, e que este sermão, ó Deus, possa glorificar o nome de Jesus, porque temos visto que o sermão profético serve, dentre algumas funcionalidades, e uma delas, a mais avultada, é dar glória a Jesus como nosso profeta, como o Deus que revela ao seu povo aquilo que é necessário. Que assim vejamos Cristo e que nós nos submetamos a Ele e o amemos de todo o nosso coração. Perdoe os nossos pecados e tenha misericórdia das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, já há algumas semanas eu tenho feito a exposição sequencial do sermão profético de Jesus Cristo, e como nós temos aprendido, é o sermão mais difícil que Jesus pregou. Mais difícil por conta das inúmeras interpretações modernas que distorcem o texto bíblico para falar de coisas que aconteceriam nos nossos dias ou posteriormente aos nossos dias. Temos visto aqui que Jesus falou de terremotos, guerra, fome, e basta essas coisas pipocarem no jornal que vem algum pastor e diz: está vendo? Está começando a volta de Jesus Cristo, Jesus falou isso, e voltam neste sermão. Mas, como nós temos visto, o que Jesus falou aqui não era para cumprir nos nossos dias, mas para se cumprir nos dias dos apóstolos. Por quê? Jesus está respondendo uma pergunta dos apóstolos diante de uma predição que ele mesmo fez. Você está com a sua Bíblia aberta? Marcos 13, verso 2, diz assim: Mas Jesus lhes disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos olharam para o templo e falaram assim: Jesus, que templo maravilhoso, olha que pedras. E Jesus diz: observem, vês? Não vai ficar pedra que não seja derribada. Então os discípulos perguntam, verso 4: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Que coisas? Aquilo que Jesus acabou de falar, que o templo seria destruído. Se você não estiver satisfeito ainda,
Você pode ler o sermão na sua casa e ver que Jesus, em todo o sermão, está usando o pronome de tratamento vós. No português populacho, vulgo você ou vocês. Ou seja, vocês apóstolos vão ver guerras, vocês apóstolos vão ver fome, vocês apóstolos, vocês vão ver todas essas calamidades que eu estou falando aqui. Além disso, Jesus nos deu algumas marcações temporais que nos ajudariam a perceber que aquilo que aconteceria nos dias dos apóstolos. Por exemplo, você ainda está com a sua Bíblia aberta, no verso 14, ele diz o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse verso, segundo Lucas, lá em Lucas 21, a partir do verso 20, ele interpreta esse texto para nós, mostrando que o abominável da desolação eram os exércitos romanos que cercavam Jerusalém. Além disso, veja, Jesus disse: quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Deixa eu te perguntar, alguém de vocês aqui mora na Judéia? Qual monte que você vai fugir? Talvez você pense em o Morro da Garça, né? Não, o Morro da Garça não é monte, gente. É um morrinho que não serve para nada, né? Como diz um amigo meu, não é nem Morro das Garças, né? O monte era tão pequeno que só cabia uma garça, né? Então veja, fujam da Judéia. Jesus está falando de algo local, Jesus não está falando de algo mundial. Se você ainda não estiver satisfeito, Jesus fala de quem estiver no eirado, sair correndo. Nossas casas têm eirado? Também não. Eram as casas judaicas que tinham eirado. Se você continuar ainda insatisfeito, Jesus disse: porque aqueles dias, ou seja, se referindo à destruição do templo, serão dias de tamanha tribulação como nunca houve e nunca haverá. Aí aparece um pastor falando: a grande tribulação vai vir. Aí você lê Jesus falando: ela já aconteceu. E para colocar o último prego no caixão dessa interpretação esdrúxula de que a tribulação ainda vai vir, que Jesus está falando de coisas que ainda vão vir, você pode ir lá para o verso 30, que literalmente diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A palavra geração aqui, para a cultura hebraica, significava 40 anos, porque uma geração para os hebreus era o espaço de 40 anos. Então Jesus está falando, dentro de 40 anos tudo isso vai acontecer. Quando que o templo foi destruído? No ano 70. Quando que Jesus falou isso aqui? No ano 30. Exatos 40 anos, tudo que Jesus falou se cumpriu. Então, nós temos visto que o Sermão do Monte, ou o Sermão do Monte das Oliveiras, que é o sermão profético, grande parte dele, na verdade a maior parte, só a última parábola que Jesus conta já se cumpriu. Então o texto que nós vamos ver aqui hoje, que fala de falsos cristos e falsos profetas, não está falando para os nossos dias, está falando para aqueles dias. E o que Jesus quis ensinar para os apóstolos? Jesus ensina que naqueles dias muitos enganadores surgiriam, mas os seus eleitos seriam preservados. Que naqueles dias muitos enganadores surgiriam, mas os seus eleitos seriam preservados. Veja que o verso 21, que começa o nosso texto, diz: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Jesus está alertando os seus discípulos que naquele período que viria de grandes lutas, de grandes problemas para a Judéia, muitas pessoas fariam um desserviço à fé cristã, apontando para a presença de Cristo na terra. Mas veja que Jesus diz: não acrediteis nisso. E aí você deve se perguntar, por que eles não deveriam acreditar quando alguém dissesse: o Cristo está aqui, o Cristo está ali? Por alguns motivos.
O primeiro motivo, por algo que aconteceu com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. No fim daquela semana, Jesus Cristo ia morrer na sexta-feira, e o sábado da preparação ele estaria no seu túmulo, mas no domingo, no primeiro dia da outra semana, Jesus ressuscitaria. Ele não permaneceria no seu caixão, mostrando a justiça dele, mostrando que de fato ele era o bom pastor que dava a sua vida e reassumia a sua vida. Mas, meus irmãos, Jesus ainda ficou 40 dias com os discípulos, o que é relatado em Lucas, em Atos, falando acerca do reino de Deus, porque os discípulos ainda não estavam entendendo tudo necessário acerca do reino de Cristo, que em vez de ser um reino físico e político, era espiritual. Eles não estavam entendendo. E no fim daqueles 40 dias, Jesus disse para eles que eles seriam testemunhas dele em toda Jerusalém, em Judeia, Samaria e confins da terra. E Jesus foi elevado aos céus, cumprindo a promessa do Salmo 110, que diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O livro de Atos atesta isso, mostrando então o que? Jesus não estaria mais na terra, mas nos céus. E por isso, meus irmãos, Jesus não podia ser visto em carne e osso mais pelos seres humanos. É verdade que em momentos cruciais Jesus foi visto pelos apóstolos depois da sua ascensão, mas não em carne e osso, como que em visão. Por exemplo, em Atos, quando Paulo vai ser salvo, Paulo vê Jesus, mas ele não vê Jesus carne e osso podendo tocar Jesus, ele vê uma visão celestial. Mais uma vez, quando Paulo esteve em Corinto, ele também tem uma visão do Senhor. Pedro, quando estava preso e estava já sucumbindo diante de Herodes, ele também viu o Senhor, mas numa visão. E por fim, o Apocalipse de João, que é este sermão profético na medida de João, João o vê a Cristo, mas vê também numa visão. Ou seja, Jesus não seria visto mais em carne e osso. E o próprio Pedro atesta isso num grande sermão que ele pregou no templo, em Atos 3:21. Ele diz assim: Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, Jesus nunca mais pisaria os seus pés na terra até o dia que ele voltasse para consumar todas as coisas. Por isso essas pessoas que estão falando aí, eu vi Jesus, eu encontrei com Jesus, são mentirosas e estão fazendo exatamente o que esses falsos profetas estavam fazendo naqueles dias. Em segundo lugar, a volta derradeira de Jesus Cristo não seria como essa fala aqui: ó, Jesus está ali, Jesus está aqui, ó, tem um Cristo ali, tem um Cristo acolá, como se fosse algo de rumores e secreto. Pelo contrário, a Bíblia fala que a volta de Jesus vai ser visível e gloriosa. Mais uma vez, o livro de Atos nos ajuda a entender isso. Em Atos 1:9-11 diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ou seja, a volta de Jesus não vai ser igual à volta desses filmes evangélicos deixados para trás, que uma pessoa está ali, Jesus volta, ninguém vê, a pessoa some, arrebatamento. A Bíblia, quando vai falar do arrebatamento, usa uma palavra grega parousia, que significa veio para ficar, algo visível. E veja, aqui os anjos ensinaram isso para os apóstolos: quando Jesus voltar,
ele vai voltar do jeito que vocês viram ele subir. Como que Jesus subiu? O grego diz que Jesus ia subindo. O texto grego de Atos aqui, Lucas escrevendo no clássico, dá a ideia de algo que acontece lentamente. Jesus não subiu como um meteoro, ele foi subindo devagarzinho à vista dos apóstolos. O verbo grego indica isso, uma subida lenta, vagarosa. Além disso, de ser lenta e vagarosa, diz o texto que ele foi coberto por uma nuvem e os anjos estavam junto com eles. E ele fez isso tudo visivelmente, não secretamente. Além disso, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo olho verá e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Meu irmão, não acredite em baboseira de filme de Hollywood. Jesus nunca vai voltar de maneira secreta. A Bíblia não fala isso em nenhum texto. A volta de Jesus vai ser visível. Por isso que mais adiante, nesse sermão, no livro de Mateus, ele fala que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Ou seja, o raio, você não consegue ver ele se espalhando pelo céu? O raio é invisível? Claro que não. Jesus usa figuras de falando de algo visível. E é por isso que eles não deveriam acreditar. Porque quando Jesus voltasse, seria a consumação dos séculos, seria um encerramento, não seria a volta visível, gloriosa para ficar no dia da destruição do templo. Portanto, Jesus aqui está dando um alerta para os discípulos não darem ouvidos aos ímpios profetas e falsos cristos dos seus dias, que iriam enganar muitas pessoas. Os discípulos não deveriam ser enganados por falsas promessas, falsas pregações, falsas aparições de Cristo. E aqui ele então os exorta a estarem espertos, a serem sábios, prudentes, para não serem enganados. E é interessante que este verso complementa aquilo que nós vimos no outro sermão, que Jesus disse para eles: fujam da Judeia, salvem suas vidas, cuidem dos seus corpos. E aqui Jesus então, ao mostrar para eles que eles não deveriam ser enganados, ele está falando o outro lado da moeda: cuidem também das suas almas, não se deixem enganar. Por quê? Qual o motivo? Verso 22, olha a conjunção aí, explicativa: pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Qual é o motivo que vocês não podem cair nessas pregações mentirosas? Vão surgir falsos profetas e falsos cristos naqueles dias. Ao falar desses falsos cristos e falsos profetas, o objetivo de Jesus era impedir que os cristãos da Judéia fossem enganados por uma falsa esperança que surgiria dentre os judeus, achando que poderiam vencer os romanos. O historiador Flávio Joséfo, que era judeu e que nós temos visto que tem corroborado para mostrar que o que Cristo pregou já aconteceu, diz: muitos profetas tinham sido subornados por parte dos tiranos para que instassem o povo a esperar a ajuda de Deus. Joséfo continua falando, com o pretexto de estarem inspirados por Deus, com a ideia de que Deus mostraria os sinais da sua libertação, e esses profetas argumentavam com base na Escritura, que naquela época um personagem do seu país governaria o mundo a partir da Judéia. Ou seja, aqueles falsos cristos e falsos profetas fomentavam a ideia errada de reino que os judeus tinham, de achar que o Messias era político, destruiria Roma e as demais nações da terra, como Davi fez nos dias dele. Os líderes da revolta judaica, eles tinham a ideia de que aquela revolta gerada contra Roma não era uma revolta qualquer,
mas era uma revolta que inauguraria o glorioso reino messiânico na terra. Então, quando Jesus diz, não creiam nisso, Jesus está mostrando que, se vocês cristãos participarem da revolta, se vocês aderirem aos revoltosos, vocês vão crer em falsas promessas, e vocês vão me negar o Messias, que mediante a minha ressurreição e ascensão, já inaugurei um reino eterno, um reino que não passa, um reino que não tem fronteiras. Por isso que quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, mandando eles pregarem, Jesus disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Se os crentes acreditassem em falsos messias, eles iam negar que Jesus ressuscitou e tinha o poder nos céus e na terra. Então qual a diferença aqui entre Jesus e esses falsos cristos e falsos profetas? A interpretação das Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse que Ele não veio negar os profetas e a lei. Mateus 5, 17 e 18 diz que Ele veio confirmar, viver os profetas e a lei. E então Jesus pregava segundo aquilo que os profetas e a lei diziam. E o que eles diziam? Por exemplo, o grande profeta Moisés, e também doador da lei, ensinou ao seu povo que Deus havia libertado Israel da escravidão e queria que Israel constituísse uma nação santa, justa, amorosa, fundamentada na adoração ao Senhor e na sua lei, como você pode ver em Levítico 26, 1 e 2. E se eles se esforçassem então para construir e preservar uma civilização assim, eles experimentariam crescimento, prosperidade, sucesso, paz, e as nações ao seu redor iam falar, que nação é como essa? Contudo, Moisés não prometeu só bênçãos. Moisés disse também o contrário, que se eles construíssem uma civilização corrupta, injusta, fundamentada na idolatria, eles sofreriam as consequências do pacto, miséria, fracasso e destruição. E meus irmãos, considerando o que Jesus disse sobre essa geração, Jesus chamou a geração dele de geração má e perversa. A geração de Jesus era uma geração que vivia contrária às leis do pacto. Por isso, os líderes da revolta, aqueles falsos profetas e falsos cristos, quando diziam, nós vamos vencer Roma, nós vamos trazer o reino de Deus na terra, eles estavam indo contrária à palavra de Moisés, porque Moisés diz o seguinte, se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então porei a minha face contra vós, sereis ferido diante dos vossos inimigos, e os que vos odeiam, vos assenhorarão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Levítico 26, 14 e 17, o que eles estavam fazendo era buscar a bênção de Deus sem fidelidade, buscar a bênção de Deus sem ter um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira prática de piedade. Aqueles homens eram ímpios e maus, e eles então, por causa da dureza do coração deles, por causa de quebrar constantemente a Deus, e estarem cegos em relação aos mandamentos de Deus, eles estavam provando as maldições do pacto. E é curioso que hoje nós temos muitos dentro das igrejas, como essas pessoas, querendo a bênção de Deus, mas desobedecendo a palavra de Deus. Eu quero ser abençoado por Deus, mas obedece, lê Bíblia, ora, medita, vai na igreja, cumpre os mandamentos, conhece, aplica esses mandamentos nas áreas da vida? Não. Então por que você está querendo bênção de Deus? Deixa eu lhe fazer uma ilustração. Imagine que você tem um filho pequeno e você deixa essa criança em casa com a babá, né? E fala assim, meu filho,
obedeça, não faça nada de errado. E aí quando você volta em casa, a babá, claro, não querendo castigar o menino, ainda mais hoje, né? Não querendo fazer nada, tentando segurar o menino, não deu conta, e a casa está destruída. Você vai dar um videogame para ele? Não. Então por que você acha que você tem que querer a bênção de Deus desobedecendo a Deus? Mas era exatamente isso que eles estavam fazendo. E isso perpetuou-se ao longo da história do povo de Deus. Lá no tempo de Jeremias, algo parecido estava acontecendo. Jeremias diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-nos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Veja, na época de Jeremias, Deus já alertou: não escutem esses homens que prometem bênçãos enquanto vocês estão desobedecendo. E agora, nos tempos de Jesus, falsos profetas se levantam para dizer: vamos ficar, nós vamos lutar, nós vamos vencer, enquanto estavam no pecado. E como eles seriam enganados? De Jesus operando sinais e prodígios. Ou seja, os falsos cristos e falsos profetas operariam sinais para enganar essas pessoas. O diabo mais uma vez usaria esses homens para fazer sinais e prodígios mentirosos, a fim de enganar os homens. Esse tipo de prática é aquilo que Paulo chama de mistério da iniquidade. Lá em Tessalonicenses ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o poder e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Paulo está falando dessa época. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses que estão vivendo essa época, e está mostrando o que está acontecendo é aquilo que Jesus disse: falsos profetas surgiriam a mando de Satanás, com seus sinais e prodígios, a fim de enganar aqueles que não amam a palavra de Jesus, para a perdição deles. E veja, Paulo salientou aqui 2 vezes: são falsos sinais. Isso é importante, porque existe hoje na igreja a ideia de que Satanás é tão poderoso que Satanás pode fazer milagres, como se fosse o próprio Deus. Meu irmão, eu tenho certeza que Satanás nunca teve e nunca vai ter capacidade de fazer um milagre de verdade. Seus sinais e prodígios são mentirosos, como disse Paulo aqui. Sabe por que isso? Porque são meros truques para enganar. Esse é o primeiro motivo. E segundo, se Satanás fizesse milagres de verdade, nós teríamos um grande problema com o Novo Testamento. Por quê? O Novo Testamento diz que os milagres e sinais de Jesus atestavam sobre a identidade de Jesus. Você quer ver isso? Abra comigo rapidamente a sua Bíblia em João, capítulo 20. João 20, 30 e 31. Deixa eu ler aqui para o irmão e irmã. João 20, 30 e 31, diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, sejam os sinais que João registrou, foram registrados para que, qual o motivo? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Segundo motivo, e para que, crendo,
tenhais vida em seu nome. Ou seja, o que atestava que Jesus era o Filho de Deus? Os sinais. Se Satanás pode fazer sinais, como é que a gente ia ter certeza quem era Jesus? É só juntar 1 mais 1, não dá 3, dá 2, né, meu amigo? Além disso, depois de Jesus, quem mais fez sinais na Bíblia? Os apóstolos. E qual motivo os apóstolos faziam sinais? Pelo mesmo motivo. Abra comigo Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, olha aí. Deixa eu ler para você o verso 1 ao 4. Hebreus 2, 1 a 4. Preste muita atenção. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, ou seja, Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, como? Por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então por que os apóstolos ressuscitavam pessoas? Para fazer gracinha? Não, para atestar que eles eram enviados por Jesus, e que a palavra deles era verdadeira. Por isso que hoje não tem mais apóstolo, irmão. Primeiro, para ser apóstolo você tinha que ter visto Jesus ressuscitado em carne e osso, e você tinha que ser chamado pelo próprio Cristo. Algum de nós hoje preenche essa capacidade? Não. Algum hoje, segundo a capacidade, tem capaz de chamar um morto e falar assim, revive? Também não. Por isso Satanás nunca pôde fazer um milagre verdadeiro, porque esses milagres eram uma atestação. Jesus é de verdade, a palavra dos apóstolos é a palavra de Jesus. E se você ainda não acreditou, eu convido você a abrir Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7. Verso 8 ao 13 diz assim: Falou o Senhor a Moisés e Arão: Quando o Faraó vos disser, fazeis milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo. Com o quê? Com as suas ciências ocultas. Eles fizeram o quê? Um truque de mágica. Pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Mais adiante, quando chegou no terceiro milagre, os enviados lá de Satanás para enganar Faraó, disseram: nós não podemos fazer, isso é o dedo de Deus. Então, querido irmão, esses falsos profetas e falsos cristos, eles enganariam com os truques de Satanás, não os eleitos. João Calvino, o grande reformador, disse: por meio desse tipo de ilusão, Deus vinga a ingratidão dos homens, para que aqueles que rejeitaram a verdade creiam na mentira, e para que aqueles que fecharam os olhos contra a luz que lhes foi oferecida sejam cada vez mais mergulhados nas trevas. Por que você acha hoje que nós temos pastores falando que fazem milagres e é tudo mentira, e um monte de pessoa vai atrás deles? Por causa disso.
operação do erro, pessoas que não amam a palavra para darem crédito à mentira. E assim, é interessante, há um tempo atrás o reverendo Rodrigo Musselin lançou um vídeo falando contra esses falsos mestres aí dos nossos dias, e ele pegou um trecho do R.R. Soares falando o seguinte: eu nunca mais tive resfriado. E ele fez uma colagem de vários vídeos dele espirrando, tossindo, e pegou até notícias dentro do jornalzinho deles falando que ele não foi pregar porque estava resfriado. E ainda tem um monte de gente lá acreditando naquele homem. Meu irmão e irmã, não existe mais isso. Isso acabou. Isso foi enquanto a palavra ainda estava sendo escrita. Nós temos a suficiência das Escrituras. E então, quem são os enganados? Os que não são eleitos. Mas a pergunta é: quem são os eleitos? Quem são os eleitos? E por que eles não são enganados? Para nos ajudar, eu vou ler dois textos da Bíblia. Efésios 1, 4 e 5 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. Segundo a Bíblia, quem são os eleitos de Deus? São aqueles que na eternidade passada, antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa, no seu plano eterno chamado decreto, Deus escolheu amar, salvar, e deu a eles um Salvador chamado Jesus, que o anjo disse a Maria: ele chamará Jesus, porque salvará o seu povo, não todas as pessoas, dos pecados deles. Mateus 1, 21. São aqueles que Deus dá o dom da fé, Efésios 2, 8, e a graça do arrependimento, Atos 11, 18. São aqueles que recebem a justificação, a santificação, a adoção de filhos, e no tempo presente, ao crerem e arrependerem dos seus pecados, são chamados a se santificar e serem levados nas pisadas de Cristo para o reino celeste, onde serão como ele, santos e irrepreensíveis. São eles que Jesus está falando aqui. E por que eles não são enganados? O primeiro motivo é a própria eleição. Deus jamais deixaria os seus eleitos debaixo dos milagres falsos de Satanás, das suas concupiscências. Jamais os deixaria enganados para sempre. E o segundo motivo é porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse algo sobre as suas ovelhas: elas ouvem a sua voz. Por isso Calvino, ao comentar esse texto, disse: deve-se portanto observar que a permanência da nossa salvação não depende de nós, mas da secreta eleição de Deus. Pois embora nossa salvação seja guardada pela fé, como Pedro nos diz em 1 Pedro 1,5, ainda devemos subir mais alto e nos assegurar que estamos em segurança, porque o Pai nos deu ao Filho, e o próprio Filho declara que nenhum que foi dado a ele perecerá, como está em João 17, 12. Nós não somos enganados como eleitos, porque como ovelhas de Jesus, nós não vamos ficar debaixo das fantasias de Satanás. Nós vamos ouvir a clara palavra de Cristo, e ele então nos iluminará, e nós creremos nele, e nós nos fartaremos da pastagem espiritual da sua santa palavra. O famoso pregador Charles Haddon Spurgeon disse, comentando sobre o texto de João 10, em que o Senhor é o bom pastor: ovelhas não comem lavagem de falsos mestres, ovelhas comem a rica e pura palavra de Deus, lida e explicada. E o que eu quero dizer com isso? Se você gosta de uma porca de uma pregação, você não é eleito. Simples. Se você gosta de ouvir esses falsos mestres, você não é eleito, porque você não aceita
uma pregação verdadeira. A pregação verdadeira é amada pelos eleitos, que ouvem a voz de Jesus nas Escrituras. Em contrapartida, os seguidores de Satanás, brutos e irracionais, cegados no seu entendimento espiritual, amam a falsa pregação. E é por isso que essas falsas igrejas estão cheias, abarrotadas, porque estão seguindo pastores que estão pregando segundo o coração das pessoas, mas não segundo a palavra de Deus. Você pode se assentar aqui e ser um adúltero, você pode continuar, mulher, sendo insubmissa ao seu esposo, marido, você pode continuar vivendo para você, você pode continuar quebrando o dia do Senhor, que você não vai para o inferno. Falsas pregações, falsas mensagens, falsa salvação. E aí Jesus arremata dizendo: vocês estão de sobreaviso, verso 23. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. É interessante que Jesus mais uma vez usa a expressão estai vós de sobreaviso, e daqui em diante, no dia da morte de Jesus, na narrativa de João, Jesus vai usar pelo menos 3 vezes essa expressão, estai vós de sobreaviso, que significava o quê? Trocando em miúdos, vocês têm que ficar espertos, eu já avisei vocês. Os discípulos tinham que ser vigilantes, dadas as circunstâncias gravíssimas que se aproximariam, e não somente as circunstâncias terríveis, eles teriam que lembrar daquilo que Jesus disse, para que suas vidas fossem poupadas, porque afinal ele disse: acreditem nesse sermão e fujam, saiam daí. Ele havia mandado os discípulos preservarem a vida deles e da igreja da Judéia com fuga. Então por isso Jesus dá essa advertência: estejam avisados. E aqui nós temos 5 motivos porque Jesus fala essa frase. Primeiro, todas as coisas que ele disse até aqui aconteceriam nos dias dos apóstolos. Seriam eles que veriam guerra, rumores de guerra, fomes, falsos cristos, destruição de Jerusalém, Roma cercando Jerusalém, a grande tribulação. Seriam eles que viriam essas coisas. As lutas não seriam pequenas. Eles veriam tudo aquilo, não como rumores, mas como coisas que aconteceriam diante dos olhos deles. Ele disse então, lá em Mateus, que a igreja experimentaria uma frieza espiritual tal, que era a grande apostasia. E por isso ele diz: estejam em alerta, eu estou avisando para vocês, isso vai acontecer. Sabe, quando os nossos pais, eles olham para o caminho que a gente está tomando, algumas atitudes que a gente está tendo, eles olham e falam assim: meu filho, isso vai dar errado? Quantas vezes, sua mãe já falou: leva o guarda-chuva, e você inclinou o nariz para cima, e choveu, não é assim? Virou até piada de mãe, Quantas vezes seu pai falou assim: não namora fulano, não sai com Beltrano, e você se lascou na sua vida? Jesus aqui está como um pai, nesse mesmo sentido. Estejam em alertas. Em segundo lugar, seria responsabilidade dos apóstolos transmitir isso para a igreja da Judéia, sobretudo a igreja de Jerusalém, que, como nós vimos, seria a maior daqueles dias, e seria a igreja que começaria a obra missionária. Esses homens estavam ouvindo tudo isso, não só para salvar a vida deles, mas para salvar a vida de milhares de cristãos que estariam naquela situação junto com eles. Era para que eles ecoassem as palavras de Cristo. Jesus queria que eles também levassem outros à salvação desses percalços. Ele não queria que eles guardassem aquilo só para eles. Você guardaria uma coisa dessa só para você? Se você soubesse que um grande meteoro vai destruir a terra, você ficaria caladinho? Isso é coisa de filme de desgraça, gente. Mas não é coisa real. Jesus está mostrando aqui,
vocês estão de aviso. Eles tinham que pregar isso, falar disso. E como nós vimos na semana passada, ou no sermão passado, o grande historiador Eusébio de Cesareia disse: porque os discípulos daqueles dias estavam inteirados das predições de Jesus, eles fugiram para Pela, para as montanhas. Ou seja, Jesus cumpriu o que eles disse, pregou. Jesus pregou para os apóstolos, e os apóstolos pregaram para os outros. Em terceiro lugar, a preocupação pastoral de Jesus. Jesus queria preparar esses homens para aquele futuro tenebroso, como um bom pai prepara o seu filho para a vida. O bom pai não é aquele que nos poupa e nos livra de toda e qualquer preocupação e percalço. Isso é o pai que é mau. O bom pai vai preparar o filho para percalços na vida. Essa ideia nossa, né, de cercar os nossos filhos e não deixá-los sofrer, tem gerado uma geração mimada, que não aguenta ouvir a verdade, que não respeita a autoridade, e homens frouxos. Já viu os homens de hoje? Eles vestem igual mulher, com a calça toda apertadinha. Por quê? Porque não tem pai para preparar eles para a vida, para ser homem, para honrar as calças. Jesus está ensinando esses caras a serem homens. E Paulo lá em Romanos diz: portai-vos varonilmente, ou seja, agem como homens, gente. Hoje a igreja tem um bando de frouxo. As mulheres carregam os bancos, os homens ficam olhando. As mulheres dentro de casa trocam o chuveiro e o marido está fazendo o quê? Assistindo futebol. Já viu isso? Jesus aqui está como um pai preparando eles. O que viria seria algo que deixaria qualquer um que fosse pego de surpresa terrivelmente assustado. Mas aqui Jesus está preparando eles para enfrentar varonilmente essa grande provação que viria, e a sua igreja. Então por isso ele é um bom pastor aqui, ele é um bom pai aqui, preparando, mostrando para eles: estejam avisados, como bom pai, vocês vão passar por isso. Em quarto lugar, Jesus aqui está incitando a responsabilidade dos discípulos. Eles não deveriam escorar nas predições e ficarem inativos diante das lutas e provações que viriam. Por isso João Calvino disse: por essas palavras nós somos ensinados que os que estão desanimados pelas pedras de tropeço, que Cristo predisse aos seus, são indesculpáveis, pois visto que a vontade de Deus deve ser nossa regra, é suficiente que tenhamos recebido a advertência oportuna de seu prazer, ou seja, do prazer de Deus. Ou seja, Jesus está aqui mostrando para eles: vocês vão passar por isso, e vocês têm uma responsabilidade de preservar a fé de vocês, de continuar, mesmo que as provações sejam grandiosas. E quando eles não suportassem, eles poderiam lembrar o que a Escritura diz: Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. 1 Coríntios 10:13. Que Cristo iria ajudá-los, que Cristo estaria ali para fortalecê-los, guiá-los, livrá-los de todo mal, mas eles deveriam, como responsáveis, viver a palavra de Jesus. E por fim, essa palavra de Jesus: tudo vos tenho predito, ensina para nós aqui a coisa mais excelente deste sermão profético: a identidade de Jesus como verdadeiro profeta de Deus, aquele de Deuteronômio 18, que as pessoas deveriam ouvir, aquele profeta que é maior do que Moisés, que lá no Monte da Transfiguração Deus disse: esse não é o meu profetinha, o meu Moisés, o meu servo dentro da minha casa, esse é o meu filho, a ele ouvi. Provando então que o ministério profético de Jesus
é uma atestação da sua divindade, daquele que age nas nações da terra e governa com o seu cetro de ferro, segundo o Salmo 2, com aquele que pediu as nações por herança e move Roma para destruir os ímpios judeus. Esse sermão profético, que como nós temos visto, se cumpriu minuciosamente naqueles dias, atestam para nós: as palavras de Jesus são confiáveis, verdadeiras, e se elas estão na Bíblia, nós podemos crer nessa Bíblia, ela é a única verdade. E assim, ao sermos chamados, creiam e arrependam, nós podemos ter certeza que o único caminho verdadeiro de salvação é o Cristo, que nos chama para crer e arrepender. Pastor, se esse sermão aí já aconteceu, como que eu vou viver esse texto? Primeira aplicação: nesse trecho da grande tribulação que nós terminamos hoje, por 2 vezes Jesus disse acerca dos eleitos de Deus. Ele disse que os dias seriam abreviados e que eles não seriam enganados por falsos profetas. Então, por essas palavras de Jesus, torna-se evidente que Deus em todo o mundo tem um povo que Ele mesmo escolheu. São aqueles que, de acordo com Paulo, desde antes da fundação do mundo, Ele escolheu para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. Em o amor, predestinou eles para a salvação e adoção de filhos. São estes, e somente esses, que Deus, com o seu amor, vai salvar e vai levar completamente ao reino celeste. Essa doutrina não é uma doutrina do diabo, como disse o Silas Malafaia, porque o próprio Jesus falou sobre os eleitos de Deus. Então seria Jesus um enviado do diabo? Ou o próprio diabo, como os judeus estavam falando naqueles dias? Não. Se essa doutrina esteve na boca de Jesus, só pode ser uma doutrina verdadeira, a doutrina da eleição. E diante disso, eu lhe pergunto: você é um eleito de Deus? E na nossa aplicação agora e nas próximas, eu vou te dar características dos eleitos, para você saber se você é ou não. E se você estiver se enganando, arrependa-se hoje. Aos eleitos, exclusivamente a eles, pertence, como Paulo disse, os grandes privilégios da justificação, da santificação, da adoção e da glorificação. São eles que em tempo oportuno, pela pregação, como Jesus disse em João 6,43 em diante, ouvem a voz dele e são levados pelo Pai a ele, para crer nele como o único e suficiente Salvador das suas vidas. São eles que têm o Espírito Santo da promessa e que são selados pelo Espírito Santo de Deus e que, portanto, não vivem uma vida entregue ao pecado, mas uma vida em que o fruto do Espírito, que é amor, e as suas facetas, paz, longanimidade, alegria, mansidão, domínio próprio, estão presentes. Os eleitos são filhos de Deus pela adoção, como João disse em João 1,12: os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus, só estes. São aqueles que Paulo diz que são criados segundo a imagem de Jesus, ou seja, é possível ver Jesus naqueles que são eleitos. Eles andam de maneira piedosa em boas obras e finalmente, por causa da graça, atingem a felicidade eterna. Terceira aplicação e mais características dos eleitos: aos eleitos pertencem as promessas. Eles são a noiva, a esposa do Cordeiro. Eles compõem a Santa Igreja, que é o corpo de Cristo. São deles que Deus cuida de modo especial neste mundo. São eles que são realmente importantes para Deus. Reis, príncipes, ricos, famosos, empresários de sucesso não são nada aos olhos de Deus. São os eleitos que são importantes, que, como disse Jeremias 31:3, com amor
eterno vos amei, com benignidade vos atraí. São eles que aos olhos de Deus, porque os enxergam por Cristo, são vistos não mais como pecadores revoltados, mas agora como filhos ternos, que têm paz com Deus. E não somente têm paz com Deus, mas têm paz nas suas almas. Em quarta aplicação, aqui que nós vamos fazer a diferença. Essa doutrina, apesar de bíblica e bonita como eu estou escrevendo, tem que ser levada com cuidado. Por quê? Em primeiro lugar, nunca nos esqueçamos que a eleição divina não destrói a responsabilidade humana, pois nós prestaremos contas a Deus por nossa própria alma. A mesma Bíblia que fala sobre a eleição sempre se dirige aos homens na qualidade de livres agentes, convocando-os a 1. Crerem, 2. Se arrependerem, 3. Buscarem, 4. Orarem, 5. Se esforçarem pela sua salvação eterna e 6. Trabalharem pelo Senhor. Em segundo lugar, e quinta aplicação, não nos esqueçamos que o nosso principal dever é crer e arrepender, e crer no verdadeiro Cristo da Bíblia, e arrepender-se dos pecados. E nós não temos qualquer direito de extrair qualquer conforto da doutrina da eleição, a menos que, por claras evidências nas nossas vidas de arrependimento e fé, possamos mostrar a nós e aos outros que nós somos de fato eleitos de Deus, porque praticamos o bem e evitamos o que é mal, rompemos definitivamente os nossos laços com o pecado, estamos mortos para eles e vivos e escravos da justiça, como Paulo diz em Romanos 6, 20 a 23, desculpa. Aqueles que têm a Deus como seu Pai e obedecem em todas as áreas da vida. Sexta aplicação: implicitamente Jesus está garantindo que os eleitos não são enganados. Isso, em primeiro lugar, é uma grande bênção, porque Satanás faz de tudo para enganar os eleitos. Só que Jesus disse: as ovelhas ouvem a sua voz. Eles sabem diferenciar a voz do pastor Cristo dos ladrões e salteadores. Jesus jamais permitirá que os seus eleitos fiquem no engano. Eles haverão de ouvir a pura doutrina do Evangelho através da pregação. Eles serão libertos do cativeiro do diabo e de Satanás, e durante o resto da sua vida em diante, eles vão se encher da palavra de Deus, sabendo diferenciar a palavra das falsas pregações. E mais uma vez eu repito, as ovelhas conhecem a voz de Jesus. Meu irmão, não se engane. Essas pessoas que estão aos borbotões enchendo falsas igrejas não são verdadeiros crentes, porque não conhecem a voz de Jesus, não sabem diferenciar o errado do falso. Essa é uma característica de quem recebeu um novo coração. E como que os eleitos sabem diferenciar? Você acha que é por osmose? Aquele processo lá da célula humana, divisão facilitada, né? Não. Como que os eleitos identificam? Através da iluminação do Espírito Santo, por meio da Sagrada Escritura, lida e meditada. Ou seja, os eleitos conhecem a verdade, porque Deus lhes ilumina para conhecer a verdade, e à medida que eles aprendem mais e mais as Escrituras, eles não conseguem cair mais no erro. Eles aprendem a olhar para a Bíblia e ver que aquilo que o falso mestre, o falso pastor está falando, não é condizente com a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo, mas é verídico, viu? Um desses falsos pastores, querendo roubar o seu público, disse o seguinte: olha, nós temos que dar o trízimo. Eu nem sei se existe essa palavra, mas ele falou.
Por quê? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É mesmo? Quando Deus instituiu o dízimo, e não foi na lei cerimonial, porque Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, mostrando que o dízimo é algo da lei moral. Deus não era Pai, Filho e Espírito Santo? E Abraão deu o trízimo? Não, diz a Bíblia que deu o dízimo. Ovelhas vão aprendendo a Bíblia e não vai sendo enganado mais, e elas não aguentam mais ouvir falsas pregações, e cada vez mais elas amam as pregações bíblicas cheias das Escrituras. Oitava aplicação: ainda que os nossos dias sejam diferentes dos dias de Jesus, o diabo continua enganando pessoas com seus truques, como enganou o Faraó com seus truques. É por isso que hoje nós temos falsas igrejas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos missionários, tudo enganando pessoas com falsos milagres. Olha, eu sei que eu não posso fazer o teste, mas eu tinha vontade de chamar um desse embusteiro e falar com ele: você dá conta mesmo? Então vamos ali no mar e faz igual Jesus manda parar. Não satisfeito, vão ali no cemitério e faz igual Pedro fez, ressuscitou Dorcas, igual Paulo que ressuscitou Eutico que caiu. Vamos lá. Qual desculpa que inventar? As pessoas, elas estão tão cegas por causa do coração delas, que quer acreditar na mentira, que elas acreditam nas coisas mais toscas e absurdas possíveis. Cuidado com a cegueira espiritual. O que estava acontecendo lá, está acontecendo hoje, e milhares são enganados. Na pandemia não venderam o feijão ungido? Aonde está isso na Bíblia? Nona aplicação: em toda a sessão Jesus disse aos apóstolos: tomem cuidado. Jesus, meus irmãos, quer que nós sejamos cuidadosos, que nós cuidemos do nosso corpo e da nossa alma. Ele quer que nós sejamos cuidadosos com o nosso ser, que é templo do Espírito Santo. Por isso, irmão, você tem que cuidar do seu corpo, mas também tem que cuidar da sua alma. Nós somos corpo e alma. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, mas sobretudo cuide da sua alma, é o mais importante. Paulo disse: a atividade física para pouco é proveitosa. Ele não falou que não era proveitosa, ele falou que é para pouco. Mas e a piedade? Para tudo se aproveita, que tem a esperança dessa vida e da vida eterna que há de vir. Então cuide de você, e cuide que a doutrina esteja no seu coração, e que você siga a verdadeira doutrina. Cuide, como Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, em Atos 20: cuidai de vós mesmos. Cuidem de vocês. O cristão é chamado para cuidar de si mesmo. Nós temos essa santa responsabilidade. E por fim, a última aplicação: Jesus disse: tudo eu tenho predito. E aqui mais uma vez eu quero louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus não é um simples homem que morou na Galileia e que é um revolucionário, que é até símbolo de hippies e homens maldosos por aí. Jesus é o verdadeiro Deus que se fez carne e veio morrer pelos pecadores eleitos que somos nós, a sua igreja. Jesus, meus irmãos, é sublime. Jesus é incomparável. E esse sermão, do começo ao fim, como nós temos colocado aqui, se cumprindo ipsis literis naqueles dias, tem mostrado para nós
o quanto que Jesus é o enviado do Pai para as nossas almas, que Ele é o supremo pastor que cuida de nós, porque apesar desse sermão falar de coisas terríveis, é um sermão pastoral, que Jesus está cuidando da alma dos discípulos, levando-os a louvar e adorar adequadamente e a entender que Ele é Senhor. Então entenda que Jesus é Senhor, entenda que Jesus é o bom pastor, e confie só em Jesus para a sua salvação. A nossa salvação não é Jesus e mais obras, é só Jesus. Como os reformados gritavam: solos Christus, somente Jesus. E que Deus nos ajude a partir dessas palavras a aplicar Cristo nas nossas vidas e amarmos, desejarmos e ansiarmos para o dia que estaremos para sempre com Jesus. Vamos nos colocar de pé e encerrar o culto com oração. Senhor, louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela palavra de Jesus, palavra que nós temos visto e impressiona, se cumpriu, ó Deus. E o Senhor ainda deixou registrado na história dos judeus e dos ímpios que esta palavra se cumpriu cabalmente, mostrando para nós, ó Deus, que nós podemos confiar em Jesus, que Ele não é um embusteiro, que Ele é quem diz que é, o Teu Filho, o próprio Deus que se fez carne, a segunda pessoa da Trindade, e que veio salvar-nos dos nossos vis pecados. Que nós então, instados pelo Teu Espírito Santo, confiemos no Teu Filho, amemos, nos dediquemos a Ele, que nós, ó Deus, sintamos cada vez mais uma ansiedade de estar com Ele, desejo por poder encontrá-lo nas palavras das Escrituras, desejo de encontrá-lo nos nossos quartos, orando a Ele, que Cristo seja tudo em nós, que nosso coração fervilhe pelo Senhor e Salvador das nossas almas, que Cristo seja o centro das nossas igrejas e o centro das nossas vidas, que nós não creiamos em falsos profetas e falsos cristos, que nós ouçamos a voz do verdadeiro e supremo bom pastor que é Jesus, e assim que nós nos alimentemos da sua rica palavra da verdade. Senhor, dai-nos graça, que nós, ó Deus, nos voltemos cada vez mais para a Escritura, que nós nos voltemos para a prática da piedade, que nós nos voltemos para o arrependimento do pecado, que nós, ó Deus, sejamos levados por Cristo a conhecê-lo e a conhecer as Escrituras, para que não sejamos como meninos impelidos pelo vento, mas sejamos firmes e nos portemos, ó Deus, como adultos. Que o Senhor nos dê graça e que o Senhor abençoe, ó Deus, estas igrejas que infelizmente estão se desviando da palavra da verdade, para que os pastores despertos voltem-se para as Escrituras e falem a verdade, ó Deus. E estas igrejas que infelizmente se tornaram sinagoga de Satanás, derrame também o avivamento e a Tua palavra, como o Senhor fez nos dias da reforma, fazendo com que elas sejam purificadas pelo Espírito da verdade, para que, ó Deus, a luz de Cristo brilhe forte na nossa geração. Ó Deus, nos conceda essa graça, eu lhe imploro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a eterna consolação estejam com os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém.